Vamos falar agora dos métodos diretos de medição de volume. Então, como o próprio nome diz, são métodos que medem diretamente. Lembra? Tudo que é uma variável direta é que eu posso pegar e obter o valor de forma direta, tipo encostando ou chegando bem próximo daquilo que eu vou medir. Então, medidas diretas são aquelas feitas pelo mensurador diretamente sobre a árvore, como a gente já viu lá no princípio de mensuração. Essas podem ser feitas para o diâmetro, circunferência, comprimento, espessura da casca e também para o volume, assim como a gente pode fazer para a altura se a árvore for abatida, lembra disso? Então, a literatura cita basicamente dois métodos: o método baseado em deslocamento de fluidos e o método baseado em medidas diretas de biomassa. A gente vai ver aqui esses métodos baseados em deslocamento de fluido, que são os mais usados aí, aonde se faz a medição direta. Na sequência, então, a gente vai apresentar os princípios que definem aí esses métodos. Primeiro, determinação do volume de deslocamento de fluido. O primeiro que a gente vai falar é o método da balança hidrostática. Tá? Então, ele é utilizado aí para o cálculo do volume de um corpo de prova e baseia-se no princípio de Arquimedes. Lembra do princípio de Arquimedes? Todo o corpo imerso em fluido fica sujeito a uma força de empuxo com direção vertical, de baixo para cima, de intensidade igual ao peso do volume do líquido deslocado, ou do volume igual do líquido deslocado, ou igual do volume deslocado versus a densidade do líquido versus a aceleração da gravidade. Ou seja, lembra, é aquele método que a gente precisa obter o volume de algo que não é tipo um círculo, uma bola, que tem o corpo é todo estranho e você precisa fazer por deslocamento de fluido. Então, basicamente é isso. Tá? Como que a gente vai fazer o método? Então, você tem a água, né, um recipiente, e aí você vai colocar o corpo de prova e vai ter o deslocamento do fluido. Esse deslocamento vai dar, então, o volume que a gente tem dessa peça. Esse é o método. É importante ressaltar que o corpo de prova submerso deve estar saturado. Lembra, vocês vão ver lá em Tecnologia da Madeira. Isso se vocês não viram ainda lá com a professora Barra. É o seguinte, quando você sabe que a madeira tem poros, então a água vai entrar nesses poros. Então é importante que o material seja revestido, ou seja, sendo saturado ou revestido por um material impermeabilizante que geralmente é parafina, para que o mesmo não absorva o fluido e não comprometa a precisão do método, ok? Com a figura interior, você pode dizer que o empuxo, tá vendo? É igual ao peso, lá na física. O peso é massa vezes a gravidade, e o empuxo também é a massa vezes a gravidade. A densidade é a massa vezes o volume. A gente sabe que a densidade da água a 4 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico. Logo, a massa é igual ao volume. Substituindo expressão 4, né, ó, massa, volume. Por isso que é massa igual a volume. Tá? 1 grama é igual a 1 centímetro cúbico. Massa igual a volume. Substituindo a expressão 4 na expressão 2, a gente então tem que o empuxo é o volume vezes a gravidade. A massa, então, pode ser obtida pela seguinte diferença. A massa, então, ms menos mr, em que ms e mr correspondem à massa do recipiente com água e sem o corpo de prova. Então, com o corpo de prova e sem o corpo de prova, respectivamente. Substituindo 6 na expressão 2, eu tenho então que o empuxo é a massa com o corpo de prova menos sem o corpo de prova, e finalmente substituindo 7 em 5, você vai chegar então que a massa sem o corpo de prova e com o corpo de prova vezes a gravidade é igual ao volume vezes a gravidade. Corta
a gravidade dos dois, o volume é a diferença de massa, ou o volume do corpo de prova é a diferença que tem entre as duas massas. Considerando que a densidade da água é 1 e utilizando relações entre massa e volume, você tem que o volume em centímetro cúbico é igual ao volume da massa em gramas. Assim, se a diferença da massa do recipiente contendo o corpo de prova for 100 gramas, isso significa que o volume do corpo de prova será 100 centímetros cúbicos ou 0,001 metros cúbicos. Então, como que a gente faz o método? A gente tem um corpo de prova de laboratório. Tá? Aqui foi feito com mercúrio, tá vendo? Mas você pode fazer com água ou você pode fazer com mercúrio. Então você tem o MR, que é sem o corpo de prova, e o MS, que é com o corpo de prova, e aqui você tem uma balança mensurando os dois. Então vamos ver um exemplo aí. Então vamos tomar aí como base a figura anterior, essa daqui. Imagine que um recipiente com água foi colocado em uma balança e sua massa após a medição foi 200 gramas. Então, a massa sem o corpo de prova é 200 gramas. Em seguida, foi procedida a imersão do corpo de prova saturado com algum composto, geralmente parafina, para evitar que entre água nos poros, o recipiente com água, e o resultado registrado na balança foi 345 gramas. Então, massa saturada, ou seja, qual o volume do corpo de prova? É bem simples. Tá? Se a gente aplicar a expressão 8, é só diminuir. 345 menos 200, 145 gramas. Como foi feito com água, e 1 grama é 1 centímetro cúbico, o volume do corpo de prova, então, é 145 centímetros cúbicos, ou, para vir para metro, lembra, ó, vem aqui, sobe 3, seria centímetro, né? Sobe 3 seria metro, aí ficaria 0,145 mais 3, então dá 0,000145 metros cúbicos. Caso o fluido empregado não seja água, tá? Você tem que usar a seguinte fórmula, você vai ter que dividir pela densidade do fluido. Então é bem simples, você vai usar a fórmula tradicional e dividir pela densidade do líquido que você usar. Então, considere o mesmo caso do exemplo 1, só que agora, em vez de água, é mercúrio, ok? Imagine, então, que o recipiente foi colocado numa balança e sua massa após a medição foi 5.464,88 gramas, porque o mercúrio é muito mais pesado que a água. Em seguida, procedeu-se a imersão do corpo de prova saturado no recipiente com mercúrio, e o resultado registrado na balança foi de 7.435,43 gramas. Qual é o volume do corpo de prova? Então, a gente tem o volume, tá? Não foi citado aqui por questão, mas a densidade do mercúrio é 13,59. Então, se fizer, vai dar a mesma coisa, porque o corpo de prova é o mesmo. A diferença é só o material que foi utilizado para fazer essa medição. Agora a gente vai falar do outro método direto aí, que é o chilômetro. O chilômetro, tá? É um recipiente com água, onde a tora é colocada, a tora mesmo, tá? Se você conseguir colocar o fuste comercial inteiro, você coloca de uma vez. Você só tem que ter espaço para colocar e tamanho do chilômetro. Mas você pode fazer toretes, é jogar água realmente, não é igual isso que a gente faz com o corpo de prova. A gente realmente vai jogar uma tora, toretes, que são pedaços do fuste comercial, e isso. Sendo o volume das toras correspondente ao volume deslocado de água, medido com uma régua graduada. Por este processo, é possível medir o volume de madeira de troncos irregulares ou tortuosos, não importando a forma, porque ele vai seguir o mesmo princípio de corpo de prova, que vai fazer o princípio de Arquimedes. Então, você tem um estilômetro construído. Aqui, você tem o nível, tá vendo, antes da imersão. Aqui você tem o nível após, isso aqui vai te dar o volume do torete. Então, ele já tem
É uma área bem grande, pode ser quase uma piscina, do tamanho de uma piscina para você colocar as toras dentro do torete. Aí ele vai ter uma escala do lado e essa escala já vai te dar o volume de forma direta, tá? Então não tem complicador assim para usar o xilômetro. Então, o xilômetro eu digo que é bem parecido como se fosse uma piscina mesmo, só que uma piscina bem grande, entendeu? Quais as desvantagens de você utilizar o xilômetro? Normalmente só é utilizado para pequenos volumes de madeira, né? Tendo em vista que se você tiver, quanto maior a parte da madeira, maior vai ter que ser seu quilômetro. Dentre as principais dificuldades pode estar o carregamento e descarregamento de madeira e o abastecimento do aparelho. Imagina, você vai ter que ter um aparelho para tirar a água de dentro, colocar lá dentro e não pode sujar muito, porque se sujar a água vai interferir no valor, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A madeira é um material poroso, podendo absorver água. Imagina, quando a gente faz um corpo de prova, você vai lá e satura, mas você vai saturar a madeira que você vai vender? Não, você não vai saturar. Então pode acontecer de você ter vários problemas aí se for uma madeira muito porosa, tá? De ela absorver muita água. A água deve ser trocada à medida que se acumula em resíduos, né? Como eu já disse, se você coloca muito resíduo, você vai interferir no valor final. Então você vai ter que ficar trocando a água e ninguém quer fazer isso. Eu vou. Então a gente falou dos dois de deslocamento de fluido, que é o xilômetro e o deslocamento mesmo, né, de fluido com corpo de prova. Agora a gente vai falar do volume obtido por meio de massa. Esse eu considero que é um dos mais usados, e vocês vão perceber que é um dos mais usados pelas empresas. Tá? Então eu vou pausar esse vídeo e a gente continua no próximo.